E hoje, na minissérie de documentação de viagem, a gente vai falar de passaporte. Vem comigo! Olha, hoje, a partir de hoje e nas próximas 5 quintas-feiras, eu vou fazer uma minissérie dentro da série Um Vídeo, Uma Viagem, que são sobre as documentações de viagem. Nós vamos falar de tudo. Vamos falar de passaporte, de vistos consulares, nós vamos falar de migração e da pastinha dos documentos que nós temos que levar. Nós vamos falar de carteira internacional de vacinação, de seguro viagem e de permissão internacional para dirigir. Então não perde, hoje e as próximas quintas-feiras tem a nova minissérie. Então vem comigo que a gente vai falar de burocracia de viagem, que é necessário. Esse é um assunto muito especial e super necessário para qualquer viagem internacional. E hoje eu vou te contar tudo sobre passaporte. Então, já vai deixando seu like e se você não é inscrito no canal, se inscreve. Compartilha esse vídeo com quem estiver viajando que você conheça para ajudar a gente. E não esquece de ativar o sininho. A gente tem vídeo novo toda semana, de segunda e quinta às 19 horas. E sem mais delongas, vamos começar a falar sobre passaporte. O passaporte, ele é um documento de viagem. Tá? Então é como se fosse um RG para viagem, ele é específico para isso. Portanto, ele não é um documento que se nega. Então tem muita gente que me pergunta: vão negar o meu passaporte? Claro, gente, a Polícia Federal, que é o departamento que faz o passaporte aqui no Brasil, eles podem sim negar esse documento de viagem, mas eles só vão negar se você não levar a documentação certa ou se você não estiver em dia com algum dos documentos que eu vou te falar já já. Passaporte, tá? Então este é o documento de viagem. Ele é um livretinho, tá? Onde você tem a sua foto e as principais informações, onde você tem a sua assinatura, onde tem um número, sempre letras seguidas de número, você tem sempre as informações ao titular e aí você vem com as páginas em branco para os seus carimbos, né? Então, esse é o passaporte, tá? No final, você sempre tem um endereço. O seu endereço você pode colocar para caso de perda ou extravio, e você pode também colocar aí informações de consulado brasileiro naquele país que você mais viaja, enfim. Então este é o passaporte. É importante dizer que o passaporte ele mudou. Esse era o passaporte antigo, tá? Por que o seu tá furado, Bruna? Então tá furado nas páginas principais, né? Nas páginas de informação. Porque ele não é mais válido, ele perdeu a validade, então eles furam, tá? Mas ele é o meu passaporte aqui com visto, enfim, tem uma série de coisas, eu já vou falar sobre isso. Este passaporte com o brasão da República Federativa do Brasil e essa cor, né, que é agora o novo passaporte do Brasil também, passaporte geral, porque vamos falar disso também, ele foi alterado para este passaporte. Por quê? Então nós temos aqui a estrelagem, né? E nós temos o passaporte que diz que é do Mercosul, tá? Mas é claro, ele é um passaporte brasileiro da República Federativa do Brasil. Gente, vocês estão vendo isso daqui, ó? Essa marquinha, ela é o chip. Então aqui dentro, ele tem um chip eletrônico, tá? Onde hoje o seu passaporte virou eletrônico. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso
no vídeo de imigração, então não perde. Hoje o passaporte, para você fazer um passaporte para você vai pagar R$ 257,25, tá? Este é o custo para você ter um passaporte. Então, como eu disse para vocês, a gente precisa de uma série de documentações para tirar o passaporte. E eu vou então dizer para você como é que faz esse passo a passo. A gente tem falado em diversas séries aqui do nosso canal que tem países que não exigem passaporte, tem países que você pode entrar com seu RG e aqui dentro do Brasil, claro, você não precisa viajar de passaporte. Agora tem países que exigem a entrada de passaporte. Então, é bacana se você é um viajante ter sempre à mão, claro, porque pelo menos já é meio caminho andado. Ainda antes de eu falar para vocês qual é o passo a passo, menores de idade têm que estar sempre acompanhado dos pais ou responsáveis. E é claro, se não der para ir os dois pais, pai e mãe, mãe e mãe, pai e pai, enfim, se não der para ir os dois, tem que ter uma autorização de um deles, mas isso você tem que se informar na documentação da Polícia Federal. Aliás, o link está aqui embaixo. A validade do passaporte hoje ela é de 10 anos, então você tem esse documento de viagem válido por 10 anos, tá? E isso é claro, para adultos, gente. Então eu vou falar para vocês agora, menores de 18 anos, como funciona essa validade. Para os bebês de 0 a 1 ano incompleto, ele tem validade de 1 ano, porque um bebê muda muito no primeiro ano de vida. De 1 a 2 anos incompletos, ele tem validade de 2 anos. De 2 a 3 anos incompletos, ele tem validade de 3 anos. De 3 a 4 anos incompletos, ele tem a validade de 4 anos. E de 4 anos a 18 anos incompletos, ele tem validade de 5 anos, tá? Então, entende-se que bebês, crianças, adolescentes mudam muito, mudam letra para assinatura, consciência e tudo mais, então tem que ter essa validade. Quando você vira adulto, responsável por si, aí você tem a validade maior aí de 10 anos. Então, de 10 em 10 anos, você vai trocando o seu passaporte ou você vai trocando por falta de páginas que você já ocupou com todos os seus carimbos pelo mundo afora. O que vier primeiro. Aliás, eu torço para que você tenha muitos passaportes porque você já gastou todas as páginas com carimbo. Então, como eu disse para vocês, o departamento responsável por tirar esse documento é a Polícia Federal. Bruna, dá para fazer no poupa-tempo? Ou dá para fazer em órgãos que você pode ir? Posso ir numa delegacia tirar o passaporte? Não, não pode, gente. Você tem que ir no departamento da Polícia Federal mais próximo da sua casa. Lá no site vai te dizer qual é o mais próximo. É claro, por exemplo, gente, eu moro em Itu, interior de São Paulo. Eu não tenho aqui um departamento de Polícia Federal. Eu tenho que ir para Sorocaba, para Campinas ou para São Paulo. Então é claro que quando a gente está em pequenas cidades, a gente tem que ver qual é o mais próximo para ir, tá? Então vamos falar do passo a passo. Você vai entrar no site da Polícia Federal, que está aqui embaixo, como eu já disse. Você vai fazer uma série de preenchimentos, né? Você vai preencher ali todo um questionário, tá? E aí é bacana que você primeiro veja qual é a documentação necessária e nesta documentação necessária pegue tudo e coloque ali do seu ladinho na hora que você vai preencher. Por quê? Porque, por exemplo, se você é casado, ele vai te fazer perguntas sobre a certidão de casamento. Se você é solteiro, ele vai te fazer perguntas sobre a certidão de nascimento. Divorciado, a certidão de divórcio, né, a averbação e tal. E aí, gente, eles vão fazer perguntas do tipo, qual é a folha, qual é o livro, qual é o cartório. Então, é uma burocracia que você tem que estar com as suas coisas ali. Notem que alguns RGs, eles têm ali embaixo o número do CPF, eles têm ali embaixo o número das folhas, do livro, do cartório.
mas não são todos. Então, gente, é muito bacana que vocês saibam, que vocês coloquem ali do lado tudo que vocês vão precisar. Então, primeiro, entra no site da Polícia Federal, documentação. Vê em qual você se enquadra. Eu sou estrangeiro morando no Brasil, eu sou maior de idade, o teu filho é menor de idade, enfim, veja tudo que você vai precisar para o tipo que você se enquadra, coloca ali do teu lado e aí começa a fazer esse preenchimento. Esse preenchimento são informações básicas, informações de estado civil, endereço, tá? Então é uma informação geral. Para os homens, vão sempre perguntar sobre o alistamento militar, ou certificado de reservista. Vão perguntar se você já teve passaporte, o número do teu passaporte anterior tem que sempre estar linkado. Se houve mudança de nome por casamento ou por conta de qualquer questão judicial. Às vezes é uma criança que foi adotada, então ela vem com o nome de batismo, né, da adoção, e às vezes os pais passam por um processo de adoção com aquela criança, dando o sobrenome para aquela criança. Ou às vezes, se for muito bebê, às vezes até trocam o nome da criança. Então, por alguma questão judicial, pode ser que a criança tenha certos documentos e depois trocou o nome. Enfim, a gente nem vai entrar nessa questão, mas tem uma série de motivos para se trocar o nome. Também é muito importante, e isso assim, vou falar um pouquinho mais para frente, mas já vou explicar o porquê. É muito importante que você tenha, se você tem idade para isso, todas as questões de justiça eleitoral, gente. Se você não está em dia com a justiça eleitoral, esse é o principal ponto que faz negar o passaporte, tá? Então, se você não está em dia com a sua obrigação como eleitor dentro do seu país e você não tem essa documentação para provar, já vi gente não podendo tirar passaporte por conta disso. Então, vote, justifique, enfim. Mas esteja em dia se você é um viajante ou quer ser um viajante e ter um passaporte. Preenchi todas as abas que tem para serem preenchidas ali dessa documentação. Vai gerar uma guia que se chama GRU, que é um boleto. Então, a GRU, ela é a Guia de Recolhimento da União, tá? E esse é o boleto no valor de R$ 257,25. E aí você pode pagar via boleto ou você pode pagar ali no site na mesma hora via cartão de crédito, tá? Você faz a sua opção ali. Obviamente, você só vai poder dar continuidade quando esta GRU, essa Guia de Recolhimento para a União, for dado baixa no sistema. Essa GRU, ela vai sempre sair para o dia que você fez. Então, também preencha essas questões, né? Comece a fazer o preenchimento do seu passaporte se você pode pagar o boleto naquele dia. Se passa do horário bancário, ela vai ser gerada para o dia seguinte, tá? Mas ela não tem tempo. Eu não posso escolher a data, vou pagar mês que vem. Não, você tem que pagar ali na hora. Então, se você não tem essa grana, deixa para fazer quando você tiver a grana. Foi debitado, o sistema já viu que você pagou esse boleto. Aí você vai entrar de novo no site da Polícia Federal e você vai escolher aonde você vai fazer aí o seu passaporte, tá? Então, em que cidade ou em que posto aí da Polícia Federal você vai para fazer o seu passaporte. Você lembra daquela documentação, que eu ainda vou falar qual é? Você vai deixar toda ela numa pastinha, porque você vai levá-la no dia. Eu, Bruna, vou dar uma dica da guia. Já passei por isso. Eu gosto de xerocar, né, fazer cópia de toda essa documentação e eu levo a original também. Por quê? Porque você está falando com profissionais que trabalham para a Polícia Federal. E, obviamente, aquilo é uma delegacia da Polícia Federal, então também tem policiais federais, inclusive delegados. Nós estamos falando do policiamento máximo do nosso país, da nossa nação. Então, assim, não é um lugar para brincar, não é um lugar para tirar sarro.
O que eles nos falarem, nós temos que acatar e pronto. Lembre-se, é você que quer o passaporte, tá? Então ninguém tá fazendo favor ali para você. É sério o negócio, sabe? Então, por exemplo, eu, Bruna, já passei por isso. De levar a minha certidão de casamento, por exemplo, original, e a pessoa falar assim: ai, mas eu quero uma cópia. E eu pensar: mas poxa vida, vocês não arquivam documentos? Por que você quer uma cópia? E a pessoa quis uma cópia, tá? Então o que eu fiz? Eu tive que sair correndo dali, ir para um lugar que tirasse cópia e fazer a cópia, voltar para entregar para aquela pessoa. Então hoje eu não brinco mais, eu já levo todos os originais, todas as cópias, e também não pode ser cópia autenticada, gente, tem que ser original, tá? Então se você não tem porque perdeu alguma coisa assim, leve sempre um boletim de ocorrência de perda de documentos junto, para que a pessoa veja o porquê que você está entregando aquela cópia. E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão decidir que dia e horário vocês vão estar ali na Polícia Federal. Então eu escolhi o posto da Polícia Federal, vai abrir uma agenda e essa agenda vai ter lá o dia e horário. Então verifique o dia e horário que você pode ir. Se a família toda vai fazer, já busque fazer essa marcação de dia e horário para toda a família e esteja com 15 minutos de antecedência no local. Você vai chegar, vai pegar uma senha e vai esperar. Eles vão chamar e aí você vai ser atendido. O que vai rolar naquela hora? Vai rolar entrega de documentação, eles vão colher a sua digital, você vai assinar de forma eletrônica e eles vão fazer a sua foto. Então, olha, é importante que essa foto do passaporte, ela pode ser arrumadinha, ela pode ser, meninas, de maquiagem, ela pode ser de brinco, de acessórios, não tem problema. Depois, quando a gente falar no vídeo de visto, esquece tudo isso. Você pode curtir esse dia tranquilamente, tá? Homens, o que eu indico é que vocês façam a foto no dia do passaporte, exceto que vocês usem barba e que vocês tenham barba já há muitos anos, bigode e tal, ok. Mas é sempre necessário para uma questão de imigração e de policiamento mesmo que os homens estejam com a cara mais limpa possível, né? Então o rosto sem aí bigode, sem barba. Se vocês têm uma barba pequena nesse dia, procurem tirar para facilitar. Preenchi, paguei, consegui agendar, fui lá, fiz tudo isso, o que vai acontecer? Eu vou ganhar um número de protocolo e esse número de protocolo vai chegar um e-mail para mim, no e-mail que eu cadastrei, e muito provavelmente vão te dizer: pronto, seu passaporte chegou, pode vir retirar. Aí é importante que vocês saibam o seguinte, gente, isso acontece em no máximo 7 dias úteis, então é super tranquilo. Em 7 dias você pode buscar tranquilamente porque já vai estar pronto. Mas, gente, presta muita atenção. Se você não for buscar num prazo de 90 dias, a partir do momento que eles te falaram que está pronto, eles vão incinerar o seu passaporte. Eles vão jogar fora, tá? Então, tem gente que faz isso? Tem. Tem gente que, depois eu vou buscar, depois eu vou buscar, depois eu vou buscar. É muito importante ir buscar. Bruna, se incinerarem, eu quero meu dinheiro de volta ou eu quero meu novo passaporte. Você não vai ter direito, então prestem muita atenção para não deixar esse prazo passar. Basicamente, os documentos são CPF, identificação, o que pode ser, o que pode substituir a identificação que a gente conhece por RG, né, pelo Registro Geral. A habilitação e a carteira de trabalho podem ser substituídas, porque são documentos oficiais com foto. Certidão de nascimento ou, se você mudou de nome, se você se casou, certidão de casamento ou certidão com averbação de divórcio, certificado de naturalização, se for o caso, se você se naturalizou brasileiro, comprovante de endereço, certificado de reservista para os homens e os comprovantes de eleição. Então, gente, comprovante de eleição são aqueles papeizinhos que você ganha nos turnos que você faz a eleição. Mas saibam que tem um site da Justiça Eleitoral
que eu vou deixar aqui embaixo também. Vocês podem colocar o seu nome, o número do seu título de eleitor, tá? E aí você pode então pegar a sua situação ali eleitoral. Então fica fácil, é tranquilo. E você tem que levar também o seu título de eleitor. Mas de novo, entra no site da Polícia Federal e vê qual é a documentação pro teu ponto. Gente, existem alguns tipos de passaporte, tá? Nem todos eles são passaportes iguaizinhos. Então eu vou falar de cada um deles agora. Esse daqui é o passaporte comum. Ele é o passaporte azul marinho. Ele é o comum, o que a maioria das pessoas tiram. Ele tem então duração de 10 anos para maiores de 18 anos. E agora, todos os que eu vou falar vão ser sempre focados em maiores de 18 anos, gente. Existe o passaporte oficial, tá? Que é para pessoas militares, né? Que é para pessoas que estão nos órgãos militares. Marinha, Aeronáutica e Exército. Ele é da cor verde e ele tem duração de 5 anos. Existe o passaporte diplomático. O passaporte diplomático ele é para diplomatas, para chefes de estado. Ele tem a cor vermelha e ele também tem duração de 5 anos. E existe o passaporte de emergência. A cor dele é azul celeste e ele tem duração de 1 ano. O passaporte de emergência, como o próprio nome diz, ele é para quem precisa embarcar por algum motivo emergencial e isso vai ter que ser provado na hora. Ele sai em no máximo 24 horas e eu falo que ele tem validade de até 1 ano, mas gente, cada caso um caso. A Polícia Federal vai avaliar. Então, por exemplo, a minha filha sofreu um acidente nos Estados Unidos e eu preciso embarcar com urgência, mas eu não tenho passaporte. Então eu consigo fazer isso e eu consigo tirar esse passaporte, mas eu vou ter que ter burocracia aí, eu vou ter que provar. Então não é que assim, surgiu uma oportunidade de eu ir para Cancún e eu vou lá e tiro meu passaporte de emergência rapidinho. Não é assim, tá? É para negócios, é para acidentes, enfim. Você tem que ver se esse é o seu caso. Lá no site da Polícia Federal fala um pouco mais sobre isso. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha elucidado. Se eu esqueci de falar alguma coisa ou se você tem alguma dúvida, comenta aqui embaixo, tá? Porque a gente vai te responder com certeza. Afinal, esses são vídeos de viagens reais para as pessoas reais. E a gente não pode deixar de contar todos os pormenores, inclusive da documentação. Eu espero você no próximo vídeo. Obrigada por ter ficado conosco. Um beijo e não esquece, vem viajar comigo!